Oi, eu sou o Felipe. Quando se trata de bruxas, eu acho que não tem algum caso que seja mais emblemático e que as pessoas conheçam melhor do que o julgamento das bruxas de Salem. Um evento bizarro na Idade Média, quando um grupo exclusivamente de mulheres da Europa foi condenada à fogueira pela Inquisição da Igreja Católica por causa de bruxaria. Só que mais fascinante do que isso é o fato de que toda essa descrição que eu dei tá completamente errada. O caso das bruxas de Salem é o mais conhecido e, por consequência, o menos entendido. É por isso que hoje eu vou te contar o que aconteceu de verdade com as bruxas de Salem. Vem comigo. Como eu disse, um dos primeiros enganos a respeito da caça às bruxas em Salem é que teria sido uma perseguição da Inquisição ou da Igreja Católica como um todo. Então, para entender o que aconteceu naquela comunidade, precisamos entender o que foi o puritanismo, o que vai nos ajudar a entender o caso geograficamente também. Basicamente, o rei Henrique VIII acreditava que alguma maldição tinha caído no seu casamento, porque ele não conseguia ter um herdeiro menino. A sua esposa tinha lhe dado apenas Maria I, que vai voltar nessa história daqui a pouco, peraí. Por causa disso, ele decidiu anular o seu casamento, mas o Papa Clemente VII não deixou, em boa parte por influência de Carlos V, que era sacro imperador romano e sobrinho de Catarina de Aragão, a esposa rejeitada. O rei então pensou, simples, se a igreja não me deixa fazer o que eu quero, eu vou criar a minha. O divórcio negado serviu como uma desculpa para a separação da Igreja da Inglaterra do domínio papal. Mas, de certa forma, a estrutura e as práticas católicas continuaram a prevalecer na recém-surgida Igreja Anglicana. A liturgia, as vestes clericais, a hierarquia eclesiástica compostas por bispos e arcebispos e até algumas ideias principais permaneceram em grande medida inalteradas. Isso frustrou profundamente um grupo de reformadores que viam essas práticas como resíduos impuros do catolicismo, que não refletiam o verdadeiro cristianismo. Eles buscaram purificar a igreja de todos os vestígios católicos, acreditando que deviam buscar por uma fé mais simples, centrada na Bíblia e despojada de tradições que consideravam corruptas, criando assim uma das tradições mais rígidas possíveis: o puritanismo. Os puritanos abraçaram a teologia de João Calvino, um dos líderes da Reforma Protestante, especialmente o conceito de predestinação, que afirma que Deus já decidiu o destino eterno de cada pessoa, escolhendo alguns para salvação e outros para condenação, independentemente das ações ou méritos pessoais. Essa visão enfatizava uma ética moral rígida e uma vida de retidão absoluta, porque eles acreditavam que aqueles escolhidos por Deus, os eleitos, demonstrariam a sua graça através de uma vida piedosa e disciplinada. Para os puritanos, a vida cotidiana e a moralidade eram evidências diretas dessa predestinação, e a sociedade como um todo deveria refletir esses valores sagrados. Todos deveriam buscar a pureza a qualquer custo. Além disso, eles aderiram a uma parte importante do calvinismo que é conhecida como a teologia da aliança, que entendia a relação entre Deus e os crentes como um contrato sagrado, no qual cada pessoa tinha responsabilidades morais e sociais claras, não apenas para com Deus, mas também para com a sua comunidade e governo. Mas, como eu disse, apesar das mudanças, a Igreja Anglicana manteve uma forte estrutura hierárquica baseada no mesmo sistema episcopal, onde o poder eclesiástico se concentrava nas mãos dos bispos. Os puritanos, por outro lado, estavam divididos sobre como deveria ser a organização da igreja. Alguns defendiam o modelo presbiteriano, no qual congregações individuais seriam governadas por conselhos de anciãos eleitos. Outros apoiavam o sistema congregacionalista, que pregava a independência total de cada igreja local, livre de qualquer autoridade externa. Então, essas divergências sobre como a igreja deveria funcionar não eram apenas teológicas, mas elas refletiam também debates sobre a autoridade e a organização social que mais tarde influenciariam a estrutura política das colônias puritanas no continente americano. No final do século XVI e início do XVII, os puritanos começaram a ganhar força política na Inglaterra, se aliando a comerciantes ricos e setores do parlamento que estavam descontentes com o absolutismo da monarquia. Nesse meio tempo, Eduardo VI, o filho herdeiro que Henrique tanto tentou ter, finalmente
somente assumiu aos 9 anos de idade e avançou ainda mais os movimentos da reforma. Era uma criança protestante desde berço, só que ele morreu de tuberculose aos 15 anos. Até tentaram mudar a linha de sucessão, mas não teve jeito. O comando passou para a mão de sua irmã, Maria, filha lá do casamento indesejado. E se Eduardo foi criado para amar o protestantismo, é de se imaginar que Maria nasceu odiando a reforma. Apoiado pelos católicos que ainda não tinham engolido aquele golpe, ela revogou quase tudo o que seu irmão fez e entrou para a história conhecida como Maria a Sanguinária, pela violência que tratou os protestantes que questionavam o seu poder. Nos seus rápidos 5 anos de governo, cerca de 280 protestantes foram queimados vivos, acusados de heresia. Por 2 vezes, Maria I teve uma espécie de gravidez fantasma, teve todos os sintomas, mas nenhum bebê saiu. E é por isso que alguns historiadores acreditam que a causa da sua morte tenha sido câncer de ovário, mas também pode ter sido um edema generalizado que tomou seu corpo ou até uma infecção. O que importa mesmo é que com a morte dela, a sua irmã, Elizabeth I, assumiu, e ela tentou ser a isentona da Inglaterra, nem lá, nem cá. Desfez o catolicismo e devolveu o controle ao monarca, mas manteve os ritos católicos. E no final das contas, deu certo. Ela conseguiu estabelecer uma relativa paz religiosa, exceto com os puritanos. Ela considerava esse tipo de reforma radical demais e chegou a limitar o movimento dentro da Inglaterra. Até que Elizabeth morreu, também sem filho, e aí o seu primo assumiu. Jaime I também deu um passa-moleque nos puritanos, o que revoltou o grupo, mas deu uma ideia. Eles decidiram que precisavam ir para algum lugar onde pudessem fazer as próprias regras. Começava a migração dos puritanos em direção ao novo continente descoberto. Mas aí Jaime I morreu também e seu filho assumiu. E foi com Carlos I que as coisas ficaram realmente insustentáveis. O novo rei já pegou um governo religioso e politicamente tenso, com um bando de puritanos pulmando. E aí não teve jeito. Essa bomba que vinha sendo cozinhada há pelo menos 100 anos explodiu. Os puritanos formaram uma frente de oposição com o parlamento contra o rei Carlos I, que favorecia práticas consideradas católicas e adotava uma postura autocrática. Essa aliança culminou na Guerra Civil Inglesa, que começou em 1642 e terminou em 1646. Esse período de conflitos políticos e religiosos levou muitos puritanos a verem na América uma oportunidade de finalmente estabelecer uma sociedade baseada em suas convicções. E a mudança dos puritanos para o continente americano, onde mais tarde seriam fundados os Estados Unidos, ficou conhecida como a Grande Migração, começando em 1620 e terminando em 1643, perto do fim da guerra. Nesse período, cerca de 21.000 puritanos deixaram a Inglaterra em direção a Nova Inglaterra, um conjunto de colônias ao nordeste. Diferente das migrações coloniais motivadas por interesses econômicos, a migração puritana era movida principalmente por famílias inteiras, com homens, mulheres e crianças, que buscavam estabelecer uma comunidade coesa, enraizada em princípios morais rigorosos. Algumas dessas famílias, inclusive, podem ou não ter sido atormentadas por um bode negro chamado Black Phillip, que te oferece o dom da levitação e guloseimas deliciosas como manteiga. Mas enfim, essa migração resultou em um assentamento mais equilibrado e estável, que contrastava com as tentativas que vinham sendo feitas, tipo a colônia de Roanoke, que desapareceu, e eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda esse ano. Ou a colônia de Virgínia, onde a população era amplamente composta por homens e enfrentava dificuldades enormes. Se os puritanos normais já eram rígidos nas suas ideias, os peregrinos eram tipo a versão tunada dos puritanos. Era um grupo separatista dentro do grupo separatista, e conhecidos por sua postura ainda mais radical de se separar completamente da Igreja Anglicana, que consideravam irremediavelmente corrupta. Perseguidos na Inglaterra, eles fugiram para Leiden, na Holanda, e posteriormente embarcaram no famoso Mayflower, um navio mercante que os levou em direção à Nova Inglaterra, onde fundaram a colônia de Plymouth. Ao chegarem, firmaram o Pacto de Mayflower, um acordo de governança que estabelecia a autossuficiência e o compromisso com os princípios puritanos, lançando as bases para uma comunidade que seria governada por e para os seus membros. Após o sucesso inicial da colônia de Plymouth, a ideia de um novo assentamento mais ao norte começou a ganhar força entre os puritanos na Inglaterra. E em 1626, um pequeno grupo de pescadores e comerciantes ingleses foi enviado para explorar o potencial de uma área ao norte.
Esses primeiros colonos chegaram e se instalaram em uma área chamada Naumkeag, pelos povos indígenas locais, e que significa área de pesca, águas calmas, iniciando uma comunidade de pesca e agricultura. Em 1628, a chegada de John Endicott, um puritano fervoroso e um dos primeiros governadores da colônia da Baía de Massachusetts, trouxe organização política e religiosa ao assentamento. Endicott recebeu uma carta patente da Companhia da Baía de Massachusetts que formalizava a posse e o direito de governar a nova colônia sob um sistema que seguia os valores puritanos. A paz estabelecida por Endicott foi comemorada no nome do lugar que, em 1629, seria chamado pelo mesmo nome da cidade de Melquisedeque, um rei e sacerdote misterioso da Bíblia. Assim, era fundada oficialmente a cidade de Salem. E demorou apenas algumas décadas para que o lugar tranquilo e puro recebesse, supostamente, a visita de bruxas. Agora que sabemos a origem da cidade de Salem, podemos entender melhor o que foi uma das maiores caças às bruxas da história. Em 1688, a comunidade de Boston se viu envolta em um mistério perturbador. Vários filhos da família Goodwin começaram a exibir comportamentos inexplicáveis. Contorções estranhas, gritos, acessos de raiva. Esse era um tempo em que a ideia de uma maldição tinha um peso real. A crença em bruxas e demônios não era uma metáfora ou vitrine para Anya Taylor-Joy, mas uma explicação para o inexplicável. A culpa desse caos logo caiu sobre Anne Glover, uma mulher irlandesa e católica conhecida como Goody Glover. Goody sendo um título comum para mulheres de classe baixa na época, uma forma de identificá-la sem o mesmo respeito dado às senhoras ou damas. Glover era uma imigrante irlandesa num ambiente dominado pelos puritanos, que viam o catolicismo como uma ameaça perigosa, uma espécie de heresia mascarada. Seus costumes, sua fé e o seu idioma, o gaélico, um dialeto misterioso para os puritanos, só alimentavam a desconfiança. Quando os filhos dos Goodwin adoeceram misteriosamente, não demorou muito para que Anne fosse acusada de bruxaria. Levaram ela a julgamento, onde o seu catolicismo e o seu sotaque foram usados como provas da sua suposta conexão com o maligno. Não se sabe exatamente o método, mas sabe-se que ela se tornou uma das primeiras vítimas documentadas da caça às bruxas no novo continente, marcando o início de uma era de suspeita e paranoia coletiva. No ano seguinte, em 1689, Cotton Mather, um ministro puritano influente, entrou em cena. Decidido a expor o perigo do caso dos Goodwin e da bruxa Anne Glover, Mather publicou o livro Providências Memoráveis relacionadas à bruxaria e possessões. Essa obra descrevia com detalhes o comportamento das crianças e o julgamento de Glover, descrevendo a influência maligna que, segundo ele, havia tomado a cidade. Em sua obra, ele construía esse terror dos perigos da bruxaria não apenas na cidade, mas em toda a colônia de Massachusetts, solidificando o pavor que já permeava a sociedade e incentivando a vigília constante contra as influências demoníacas. Então, em 1689, a pequena e isolada vila de Salem recebeu um novo ministro, Samuel Parris, um homem de Boston conhecido por seu temperamento rígido e autoridade severa. Ele carregava consigo o livro de Mather, como se fosse um manual de combate ao mal. Parris logo se tornou uma figura divisiva. Seus sermões provocavam tanto temor quanto discordância. Para ele, o diabo era uma ameaça real e iminente, e não hesitava em pressionar a sua congregação com advertências severas. A tensão que a polarização dos sermões de Parris causava atingiu o seu ápice em 16 de outubro de 1691, quando alguns moradores se reuniram e decidiram que era hora de tirar Parris da vila. Eles se recusaram a contribuir com seu salário, e Salem estava à beira de uma guerra civil silenciosa. As divisões religiosas e sociais entre os puritanos se intensificavam mais uma vez, e só precisavam de um pequeno empurrãozinho para se concretizarem num surto onde a paranoia faria um se virar contra o outro. E esse empurrãozinho chegou em janeiro de 1692. Abigail Williams, de 11 anos, e Elizabeth Parris, de 9,
filha e sobrinha de Samuel Parris, começaram a mostrar comportamentos estranhos e violentos. Como os filhos dos Goodwin anos antes, as meninas gritavam, se contorciam e tinham acessos de raiva inexplicáveis. E não foram só elas. Logo, outras jovens da vila, como Ann Putnam Jr., apresentavam os mesmos sinais, reforçando o temor sobre a presença de bruxas entre eles. No meio de fevereiro de 1692, a situação já estava desesperadora. Consultaram um médico local e os documentos indicam que provavelmente foi um tal de Dr. Griggs que examinou as meninas e não conseguiu encontrar explicação médica plausível. Ao invés disso, ele sugeriu que a explicação fosse mais simples, porém mais assustadora. Talvez estivessem sob o efeito do malefício, e com isso, o diagnóstico final foi lançado. A simples palavra bruxaria tinha o poder de transformar a desconfiança em fato. Cada gesto estranho, cada olhar agora parecia carregado da certeza de intenções malignas. Estava plantado o caos. A tensão escalou no final de fevereiro quando Mary Sibley, uma vizinha da família Parris, recorreu a um ritual popular conhecido como bolo de bruxa para conseguir o seu próprio diagnóstico. No original, witch cake era uma prática popular na Nova Inglaterra colonial, usada como uma forma de identificar bruxas em casos de supostas maldições ou feitiçarias. O processo envolvia misturar farinha de centeio com a urina de uma pessoa ou criança supostamente enfeitiçada. A mistura então era cozida como um bolo e o resultado era dado a um cão, que era chamado de familiar, um espírito animal associado à bruxaria. A crença popular sustentava que, ao comer o bolo, o cão revelaria a identidade da bruxa, ou faria com que a bruxa sentisse dor e desconforto, forçando-a a se revelar. Então, Mary instruiu John Indian, marido de Tituba, uma mulher indígena escravizada pela família Parris, a preparar o tal bolo. Alimentaram o bolo a um cachorro, acreditando que o animal reagiria ao feitiço e revelaria, enfim, o atormentador das meninas. A prática não apenas falhou, mas também aumentou as suspeitas de bruxaria. Se o ritual não tinha dado certo, era porque o poder envolvido ali era realmente grande. O próprio Parris condenou o ritual, o que apenas reforçou a convicção de que forças sombrias estavam em ação. Como assim você não quer que a gente investigue a bruxaria na sua família com esse método totalmente correto e sem nenhum tipo de viés? Finalmente, em 29 de fevereiro de 1692, as tensões transbordaram para a ação. Pressionada por Parris e pelo pânico da comunidade, Elizabeth apontou a própria Tituba como a culpada. Outras meninas também acusaram Sarah Good e Sarah Osborne, mulheres de classe baixa e vistas como marginalizadas e, portanto, suspeitas naturais. Rapidamente formalizaram as acusações, resultando em mandados de prisão emitidos pelos magistrados John Hathorne e Jonathan Corwin. As prisões eram apenas o começo. Salem, uma vila já em conflito consigo mesma, se preparava para enfrentar o auge da paranoia e do medo em um dos episódios mais bizarros da sua história. No dia 1º de março de 1692, a pequena sala de interrogatórios em Salem estava lotada. As acusações já haviam se espalhado e os magistrados não perdiam tempo. Tituba, Sarah Osborne e Sarah Good foram levadas uma a uma, suas vozes abafadas pelas perguntas insistentes e pelo peso das suspeitas. Pressionada, ameaçada e sem escapatória, Tituba foi a primeira a confessar, mas ela não fez uma simples confissão. Ela afirmou ser parte de uma conspiração de bruxas. Disse que outras trabalhavam ao seu lado, narrando visões de pactos demoníacos e entidades sombrias. A confissão de Tituba deu início ao pânico. Logo depois, em 11 de março, outras meninas da vila começaram a exibir esses sintomas sobrenaturais. Ann Putnam Jr., Mercy Lewis, Mary Walcott, Mary Warren, todas alegavam sentir dores, contorções, espasmos incontroláveis. Essas manifestações públicas, cada vez mais frequentes e dramáticas, só reforçavam a convicção coletiva de que Salem estava sendo pouco a pouco infestada pelo mal. Com cada nova garota afetada, crescia a sensação de que uma rede sombria estava por toda parte, invisível e anticristã. Entre 12 e 28 de março, as acusações começaram a se proliferar como uma epidemia. Não mais limitadas a Tituba, Osborne e Good, a periferia social do lugar, agora se voltavam para pessoas influentes e respeitadas da comunidade. Em 12 de março, Ann Putnam Jr., em meio a um de seus transes,
acusou Martha Corey. A acusação contra Martha abalou ainda mais os aldeões porque a mulher era conhecida por sua devoção religiosa. O que importa é que agora ninguém mais estava imune às suspeitas. Até a mais santa das mulheres poderia se tornar bruxa da noite para o dia. Em 19 de março, Abigail Williams fez uma acusação ainda mais surpreendente. Ela apontou Rebecca Nurse, uma idosa, como uma bruxa. Nas semanas seguintes, entre os dias 23 e 26 de março, Dorothy Good, uma criança de apenas 4 anos, foi interrogada sob suspeita de estar enfeitiçando os moradores do lugar. E em 3 de abril, Sarah Cloyce, irmã de Rebecca Nurse, ousou defender a sua família. Com palavras firmes, questionou a justiça e a razão das acusações contra sua irmã. Mas a coragem de Sarah, obviamente, não foi vista como bravura ou lealdade familiar. Pelo contrário, levantou suspeitas sobre a sua própria pessoa. Afinal, apenas uma bruxa defenderia bruxas. Logo, Sarah também foi acusada de bruxaria, demonstrando que qualquer tentativa de defender alguém era o mesmo que já colocar um laço apertando o próprio pescoço. A partir daí, as acusações começaram a se multiplicar, com famílias inteiras sendo arrastadas para a cadeia. Ao longo de abril, a pressão sobre os tribunais aumentou de maneira assustadora, e eles decidiram não ser machistas, claro. Não vamos acusar apenas mulheres. Direitos iguais. Em 11 de abril, John Proctor, um fazendeiro respeitado e marido de Elizabeth Proctor, tornou-se o primeiro homem a ser acusado formalmente de bruxaria. Até então, a histeria havia se concentrado em mulheres, mas agora estava claro que qualquer um mesmo poderia ser um alvo. Em 22 de abril, Mary Eastie, outra irmã de Rebecca Nurse, foi acusada ao defender a sua família. Era um ciclo de acusações onde cada tentativa de trazer um mínimo de sanidade era visto como evidência de possessão demoníaca. E no final do mês, em 30 de abril, até mesmo George Burroughs, que era ex-ministro dos puritanos de Salem, foi acusado formalmente. Como eu comentei no outro vídeo, a caça às bruxas até então era um fenômeno local e isolado, mas como a coisa começou a sair de controle, passou a chamar a atenção das autoridades coloniais. Homens respeitados e líderes religiosos estavam entre os acusados, dando à perseguição uma dimensão nova. Então, em 14 de maio de 1692, o governador Sir William Phips chegou a Boston, levando consigo uma nova carta régia que criava a província da Baía de Massachusetts. E com ele estava o reverendo Increase Mather, o líder religioso e supostamente especialista em bruxas, lembra? Preocupado com o rumo da situação em Salem. A histeria coletiva havia atingido um ponto crítico e a chegada de William Phips trouxe um pouco de esperança de um controle mais rígido e racional. No entanto, era óbvio que a solução de William Phips não aliviaria a situação não, muito pelo contrário. No dia 27 de maio, o governador criou a Corte de Oyer e Terminer, uma instância especial para julgar os casos de bruxaria. Com isso, a caça às bruxas de Salem deixava de ser uma série de julgamentos e acusações dispersas para se transformar num processo organizado de acusação, julgamento e execução, quase um Fordismo da bruxaria e histeria. Os juízes escolhidos, incluindo John Hathorne, Nathaniel Saltonstall e William Stoughton, receberam poder total para conduzir os casos e determinar o destino dos acusados. A formalização dos julgamentos trouxe uma nova dinâmica. Agora havia um processo específico e acelerado para lidar com os suspeitos. Salem não era mais uma vila tomada por boatos assustadores, tinha se tornado um tribunal implacável onde o medo e a superstição ditavam a vida. Afinal, muitos boatos e acusações, mas ninguém tinha morrido. Até agora. Bridget Bishop não era exatamente uma mulher de reputação pacata para sua época, e talvez isso tenha sido o seu maior problema. Salem já estava em um fervor de desconfiança e pavor em relação à bruxaria, e Bridget, com sua língua afiada e postura independente, praticamente carregava um alvo nas costas. Tudo começou quando, no dia 19 de abril de 1692, ela foi levada para um exame detalhado e rigoroso pelas autoridades locais. A acusação suspeita de praticar vários atos de feitiçaria. As 5 jovens acusadoras que eu citei anteriormente estavam entre aquelas que juravam que Bridget havia lançado feitiços sobre elas, torturando-as com dores inexplicáveis, sensações de sufocamento e visões perturbadoras. O julgamento de Bridget Bishop durou 8 dias, um período extenso e exaustivo que oficialmente abriu os julgamentos das bruxas de Salem. Cotton Mather registrou com precisão as alegações feitas contra Bridget, e ainda é um dos principais documentos que temos para saber o que aconteceu em Salem.
ou pelo menos o que achavam que aconteceu. Porque a narrativa de Mater não era menos que macabra. Várias testemunhas afirmaram que o espectro de Bridget, ou seja, uma manifestação espiritual dela, se apresentava para as vítimas e as atormentava fisicamente. Elas contavam que o espectro as beliscava, sufocava e mordia, e uma das jovens até jurou que o fantasma ameaçou afogá-la, caso não assinasse seu nome em um misterioso livro. Mas o espetáculo não se limitou a testemunhos orais. Segundo Mater, um fenômeno curioso ocorria. Bastava Bridget lançar seu olhar para uma das jovens que a acusavam e elas caíam no chão, como se atingidas por uma força invisível. Curiosamente, apenas o toque da Bridget podia trazê-las de volta. Esse efeito dramático no tribunal era suficiente para arrepiar os presentes e solidificar a crença de que ela, de fato, era uma bruxa com poder sobre as forças demoníacas. E então vieram mais alegações. A aparição do espectro de Bridget, como relatavam as vítimas, teria rasgado a roupa de uma das mulheres. E não era apenas uma acusação vaga. Ao examinarem o casaco da mulher, encontraram o rasgo exatamente no ponto que ela tinha indicado. Claro, não existe absolutamente nenhuma outra maneira de explicar isso. A desconfiança crescia. Ezekiel Shivers e John Putnam, pais de duas das meninas, formalizaram uma denúncia, reforçando a acusação de que Bridget havia lançado feitiços sobre as 5 vítimas. Ann Putnam chegou a testemunhar que ouviu Bridget referir-se ao diabo como seu deus. Richard Coleman, por sua vez, acusou Bridget de atacá-lo durante a noite, agarrando sua garganta e arrancando-o da cama ao lado de sua esposa. Até o próprio marido de Bridget confirmou a acusação, dizendo que sim, a sua esposa louvava ao diabo. Um após o outro os relatos surgiam. William Stacy, um respeitável cidadão de Salem, afirmou que Bridget tinha lhe confidenciado que outros na cidade a viam como uma bruxa, e quando ele a confrontou dizendo acreditar que ela estava usando bruxaria para atormentá-lo, ela negou, mas que aquilo era apenas parte do seu joguete satânico. Mas talvez o que mais alarmou as autoridades foi quando Samuel Shattuck descreveu um pedido estranho de Bridget. Ela lhe pediu que tingisse uma renda que era pequena demais para ser usada em uma pessoa, exceto, quem sabe, em uma puppet. E quando se negou, ela atacou seu filho com uma pá. Puppet, e sim, puppet com O, não é puppet, é basicamente uma boneca usada em feitiçaria para lançar encantamentos sobre outras pessoas, um item comumente confundido como boneca de voodoo, que é outra coisa. Bishop também foi revistada e encontraram um terceiro mamilo nela, que supostamente era usado para o diabo mamar. Em uma nova inspeção, o mamilo tinha desaparecido. Por que será, né? O registro da sua defesa basicamente diz: eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Ou seja, ela provavelmente era da cidade de Salem, mas não da vila onde o surto começou. E as acusações sequer se baseavam em algo real. Em 10 de junho, a sentença de Bishop foi cumprida. Ela foi levada a uma colina onde foi enforcada, tornando-se a primeira execução oficial do julgamento das bruxas de Salem. Os trabalhos tinham se iniciado e não parariam tão cedo. 6 dias depois, em 16 de junho, Roger Toothacre, outro acusado de feitiçaria, morreu na prisão antes de sequer ser levado a julgamento. As circunstâncias da sua morte permanecem incertas, mas os relatos indicam que as condições severas e o amontoamento de presos nas células, as circunstâncias da sua morte permanecem incertas, mas os relatos indicam que as condições severas e o amontoamento de presos nas celas provavelmente propiciaram todo tipo de doenças. A morte de Toothacre chamou a atenção para o sofrimento físico e mental que os acusados enfrentavam enquanto aguardavam o julgamento, criando uma atmosfera de desespero entre os prisioneiros. A solução era executar o mais rápido possível. E assim, uma vítima foi acusada, julgada, condenada e executada atrás da outra, sem sequer dar tempo de perceber a crueldade que estava acontecendo ali. Mas em 4 de janeiro de 1693, os primeiros sinais de mudança no cenário jurídico dos julgamentos das bruxas começaram a aparecer. Sarah Buckley, Margaret Rebecca Jacobs e Mary Withredge foram levadas a julgamento e, após análise, foram declaradas inocentes. Essa decisão foi um marco importante, indicando o início de uma mudança na postura judicial em relação aos acusados. Aparentemente, até eles começaram a perceber um pouco o caos que aquilo tinha se tornado, e um novo ceticismo sobre a validade das acusações anteriores e as provas usadas nos julgamentos
começava a surgir. Esses vereditos foram um ponto importante para que os tribunais começassem a reavaliar o peso da evidência espectral e os testemunhos que antes condenavam sem hesitação. A evidência espectral era um tipo de prova usada em julgamentos de bruxaria e que foi central nos de Salem. Era basicamente tratar como prova jurídica o testemunho de pessoas que alegavam ver o espectro ou o espírito de uma acusada realizando os atos de bruxaria, mesmo sem presença física, como no caso de Bridget Bishop. Ou seja, ainda que a vítima tivesse um álibi, não servia para nada. O próprio Increase Matter passou a argumentar que tal prova era injusta e manipulável, levando ao abandono da prática e reforçando a necessidade de evidências concretas em julgamentos futuros. Em 5 de janeiro, Job Tukey e Hannah Tyler foram igualmente absolvidos, e o número de absolvições seguidas indicava um recuo gradativo em relação ao fervor condenatório que a pequena comunidade tinha passado. Quando o tribunal passou a exigir mais provas para condenar alguém, além do disse-me-disse, curiosamente, menos pessoas passavam a ser condenadas. No dia 6 de janeiro, a corte continuou a absolver outras acusadas, Mary Marston, Elizabeth Johnson e Abigail Barker, e no dia seguinte, Mary Tyler foi absolvida. Em 9 de janeiro, a corte emitiu uma proclamação formal para limpar o nome de Rebecca Johnson, marcando uma mudança legal significativa. Através dessa proclamação, a corte reconhecia publicamente a inocência de Rebecca Johnson, a senhorinha religiosa que tinha dado início às desconfianças de que as acusações não se sustentavam, permitindo assim que ela pudesse retomar a sua vida e restabelecer a sua posição na comunidade. Aí, em 10 de janeiro, Sarah Hawkes e Mercy Wardwell foram absolvidas, e a mãe delas, Sarah Wardwell, foi considerada culpada. Sarah era esposa de Samuel Wardwell, também acusado e executado por bruxaria. Inicialmente, ela confessou as acusações, possivelmente sob pressão ou em uma tentativa de evitar o destino do marido, mas depois tentou se retratar, o que colocou ela numa posição ainda mais vulnerável aos olhos do tribunal, que via a retratação como um sinal de culpa, uma tentativa de dar uma volta no tribunal. Ainda assim, sua acusação se baseou amplamente em evidências espectrais e confissões obtidas sob coação. Ou seja, as coisas pareciam melhorar, mas nunca o bastante. Os julgamentos desaceleraram, mas continuaram. Umas eram absolvidas, outras condenadas e executadas imediatamente, e é sempre bom lembrar, nenhuma pessoa morreu queimada em uma fogueira em Salem. Todas as execuções foram feitas na forca, com exceção de um cara. Gilles Corey foi um fazendeiro inglês que, aos 80 anos, foi acusado de bruxaria junto com a sua esposa, Martha. Corey, inicialmente, acreditou nas acusações contra Martha, mas, ao também ser acusado e preso em abril de 1692, passou a negar as acusações e se recusou a se declarar culpado ou inocente. Segundo a lei da época, essa recusa impedia que o caso fosse julgado e, como punição, Corey foi submetido a um tipo de tortura chamado peine forte et dure, ou a famosa pressão. Pedras eram empilhadas sobre o seu corpo na tentativa de forçá-lo a se declarar. Após 3 dias de tortura, Corey morreu sem jamais dar uma declaração de culpa, o que permitiu que sua propriedade fosse herdada por sua família, em vez de confiscada pelo governo colonial. Inclusive, tem uma lenda de que suas últimas palavras foram mais peso. A última pessoa julgada em Salem foi Dorcas Roar, em setembro de 1692. Ela era uma viúva e curandeira local conhecida por praticar quiromancia, a leitura de mãos, e foi acusada de bruxaria durante o auge da histeria. Diferente de muitos outros, Roar confessou ser uma bruxa, mas posteriormente retratou a sua confissão. Por ser uma das últimas acusadas, ela foi também uma das últimas a serem poupadas da pena de morte, já que o tribunal de Oyer e Terminer foi dissolvido em outubro de 1692, encerrando os julgamentos de bruxaria em Salem. De qualquer forma, até 10 de março ainda tinha gente presa. Lydia Dustin, que não tinha dinheiro para pagar por sua libertação, morreu na prisão. Em 21 de fevereiro de 1693, aproximadamente um ano depois do início de toda essa maluquice, o governador William Phips enviou uma carta formal à Inglaterra relatando os eventos. Ele informou que 53 pessoas haviam sido exoneradas, seja por falta de indiciamento pelo júri ou por absolvição mesmo nos julgamentos, e que pelo menos 20 tinham sido formalmente executadas, além de 5 mortes na prisão. William Phips também declarou que ele próprio havia anulado as sentenças de morte para aqueles que
haviam sido condenados. Um sinal de que já na época os líderes estavam começando a perceber o erro que todo aquele caos tinha sido. Em 10 de maio, o tribunal finalizou uma última rodada de vereditos de inocência, declarando 49 pessoas como inocentes. E até William Hobbs, que inicialmente havia confessado para conseguir ser apenas expulso e perder as suas propriedades e evitar a execução, teve o seu nome limpo. Em 1696, apenas 3 anos após o fim das execuções e com sentimento de arrependimento crescendo, o governo de Massachusetts declarou um dia de jejum e arrependimento em 14 de janeiro, quando muitas figuras envolvidas nos julgamentos, incluindo o juiz Samuel Sewall, publicamente reconheceram e lamentaram seus erros. Sewall, em uma famosa confissão pública, pediu perdão por seu papel nos julgamentos, abrindo caminho para que outros envolvidos admitissem também os seus erros. O movimento por justiça continuou nas décadas seguintes, impulsionado pelas famílias das vítimas que exigiam o reconhecimento da inocência de seus parentes e alguma compensação pelas injustiças sofridas. Esse esforço resultou em 1711 na primeira grande ação oficial do governo de Massachusetts para reparar as consequências dos julgamentos. 22 das vítimas receberam reversão formal de suas condenações e o governo concedeu uma compensação financeira às famílias dos executados. O processo de reparação se estendeu por séculos, literalmente, e foi retomado em várias ocasiões. Por exemplo, em 1992, para marcar o aniversário de 300 anos dos julgamentos, o estado de Massachusetts e as cidades de Salem e Danvers, a antiga vila de Salem, inauguraram memoriais em homenagem às vítimas. Entre os eventos desse ano, o memorial tinha 20 bancos de madeira representando cada uma das pessoas executadas. Em 2001, Massachusetts deu mais um passo oficial e fez uma limpa jurídica formalmente, retirando qualquer estigma legal que pudesse ainda pairar sobre elas. E ainda assim, essa reparação não era completa, porque por imbróglios legais, algumas vítimas permaneciam oficialmente não mencionadas no documento oficial. Somente em 2022, Elizabeth Johnson Jr., uma das condenadas que havia sido esquecida das ações anteriores, foi oficialmente exonerada pelo governo de Massachusetts, o que se deu em grande parte graças ao esforço de estudantes e professores que num projeto pesquisaram o caso de Johnson e perceberam que ela havia sido deixada de fora das absolvições. Dessa forma, o processo de reparação histórica dos julgamentos de Salem foi tecnicamente concluído, ainda que tenha sido mais de 300 anos após o início dos eventos. Mas calma que não acabou por aqui. Se você for membro do canal, só ver no botãozinho aqui embaixo, já deve ter saído uma continuação desse vídeo. Na próxima parte eu falei sobre o legado que essa caça às bruxas bizarra deixou para trás, mas principalmente as explicações que especialistas das áreas de história, biologia, sociologia e química tentaram dar. Se não foi o diabo mesmo, o que será que causou esse pânico na cidade de Salem? Contaminação na comida? Conspiração por dinheiro? Você vai ter que assistir lá para saber. Vem fazer parte do clube de membros para conferir. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.